Oi, tô eu de novo, Sabrina Justo, ex-pro, 174, ex-ITF, 8, mas hoje eu não vou falar de mim não, vou falar dos meus pais e vou falar também de alguns pais, vários pais, que eu andei vendo nesse nosso retorno de torneios por aí. Primeiro vou começar pelos mais especiais para mim, que são os meus pais. Pai de tenista. Eu não escolhi jogar tênis, tá, gente? Eu não escolhi jogar tênis. Eu fui colocada dentro do tênis. Tá, mas como assim, Sabrina? Não escolhi jogar tênis, tá? A minha mãe, que é da área da educação física, lá na faculdade dela, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela foi introduzida de alguma maneira ao tênis, que eu achei muito legal naquela época, ela ter sido introduzida ao tênis. E ela levou o tênis pro meu pai, levou o tênis para toda a família e pimba, vamos botar a Sabrina a fazer aula de tênis. E aí, eu odiei jogar tênis, Ai, meu Deus, como era sofrido ir pra aula de tênis com 6 anos, com raquete pesada, aquele prof que falava, era um uruguaio, que falava espanhol e eu não entendia nada, e ele mandava eu terminar a raquete em cima, e eu terminava a raquete em cima, e eu dava raquetada no meu ombro, até que eu fiquei com hematoma. Olha, eu só sei que foi a pior experiência do mundo terem me posto numa quadra de tênis. Mas a vida andou, trocar os profs, eu vou deixar para um outro vídeo. E aí você já sabe onde a coisa terminou, né? Eu aqui contando para vocês a minha história sobre pais. Meu pai, tudo por amor, ele fez algo que hoje, e na época me incomodava muito, mas hoje eu tenho maturidade de ver o quanto nós pais, mamãe, eu, Sabrina, a gente peca por amor, né? Meu pai, que não tem formação esportiva nenhuma, ele é um mestre da medicina, eu babo em falar isso do meu pai, mas ele não entende de tênis, mas ele achava que ele entendia. E eu tinha 8 para 9 anos, e ele me tirava, ao meio-dia ele me puxava para treinar com ele, que era o horário de break dele no trabalho, para treinar com ele, e ele me devolvia às 3 horas da tarde na escola, e eu estava sempre atrasada na matéria, chegava atrasada, aquilo me constrangia, eu ficava com vergonha. Eu também via, quando ele ia me ver nos torneios de pequena, a cara de desapontamento dele em alguma coisa que eu fazia errado, e ele nunca foi duro comigo em relação a isso, mas aquilo me incomodava muito, pelo amor de Deus, como ele me incomodava muito, tá? Com a minha mãe já era bem diferente, porque a minha mãe, como toda mãe, é um pouco mais light, a mãe é um pouco mais light, mas até hoje eu me lembro de nós numa carona voltando de Porto Alegre para a cidade do interior, de Caxias, e eu tinha perdido por uma menina, e eu tava feliz porque eu tava voltando, mas eu tinha perdido por uma menina, aí do nada, eu me lembro como se fosse hoje, a mãe virou assim pra mim: hoje tu não foi a mesma, né, Sabrina? Hoje deu zebra. Olha só, ela que nunca tinha se manifestado, me manifestou daquele jeito. Pra te ver, né, pra vocês verem, perdão, com 8, 9 anos, eu me lembro dessas coisas assim. Então, mas logo os meus pais, meio que eu precisei da mãe até 11, 12 anos viajando comigo. Aí depois sou muito grata ao Leopoldina Juvenil, Associação Leopoldina Juvenil, que proporcionava eu viajar sozinha. Se bem que já com 10 anos eu viajei sozinha pela primeira vez para Curitiba. Não sozinha, mas fui com a equipe ali, então fiquei uns dias fora. Mas depois disso meus pais meio que entenderam o processo. Eu saí de casa também muito cedo e eles se afastaram, ficaram na posição que eu sou eternamente grata, que é a posição deles, que é a posição de suporte, de apoio.
Então eu tive total apoio, suporte e porto seguro dos meus pais no momento que eu saí de casa. E o que eu vejo hoje, assim? Eu vejo uma ansiedade enorme, como eu presenciei, só que maior, né? Eu vejo pais que não passaram por uma carreira profissional, eu vejo pais extremamente nervosos, ansiosos, que ficam vendo o treino dos filhos, que fazem cara ruim para os filhos, às vezes fazem cara ruim até para os colegas dos filhos, né? Pais que depois opinam, e normalmente a frase deles, dos papais e das mamães, são assim: eu não exijo que meu filho seja nenhum jogador profissional, que ele ganhe, mas que ele tenha que dar o melhor de si na quadra. Então, o melhor de si na quadra, ele é muito relativo, porque às vezes a criança tá tão nervosa, às vezes a criança tá tão insegura, que o melhor de si na quadra, pelo nervosismo, é aquilo que ela apresentou. Eu não quero passar a mão na cabeça de um monte de criança, que eu sei que eles podem fazer melhor também, mas por outro lado, dificilmente o pai, que tá um pouco ansioso, consegue ver que ele não fez a tal bola que ele gostaria que o filho dele fizesse por N motivos. E não é porque ele não deu o melhor de si na quadra, né? Mas essa normalmente é a frase que a gente escuta dos pais, de que eles não exigem, mas que eles exigem esforço e dedicação total, lutar até o final. Mas, sei lá, de repente, dentro do nervosismo que a criança tá, é aquilo que a criança apresentou. E é muito engraçado estar na organização de torneios, né? Como eu tive anos na parte de trás do tênis TES, do Kids, da Guga. Também presenciei a antiga Copa Gerdau e agora o Brasil Juniors Cup, ali assim, que fatalmente as categorias que mais dão estresse, que mais dão problemas, são os 9 anos do Kids, os 10 anos, os 11 e os 12 anos. A gente viu, eu e outras pessoas viram cenas horríveis de pais nos 12 anos no Brasil Juniors Cup. Horríveis, assim, sabe? Coisas assim de os pais estarem tão nervosos de passarem essa coisa para a criança dentro da quadra, que a criança dentro da quadra passava chorando o jogo inteiro. Isso aí realmente é muito angustiante. É muito angustiante. Um exemplo bem clássico, assim, do quanto a influência do pai vai direto. Eu falo pai, mas tem mãe também, mas normalmente são os pais. Na criança, é que num simples joguinho de dupla, de primeira rodada, que sai de 2-2, o tênis tens, né? Sai de 2-2, o que eu acho bem legal. Dois meninos muito superiores aos outros dois menininhos gaúchos, o pai de um desses meninos virava de lado junto com o filho dele e o parceiro. Virava de lado, né? Sendo que já tava, como começa de 2-2, sei lá, já tava 6-2, depois 6-2, 3-2. E ele virava de lado. E vamos, e não deixe, e não sei o quê. E assim, meio que não incitando, por que não dizer incitando, um tipo de comportamento que mais pra frente, esse jogador, ele não se cria, ele não vai pra frente, assim, né? Porque quando pegar uma pessoa mais madura do outro lado da quadra, simplesmente esse jogador que berra, vamos, que põe o fechado e fica vamos, e fica berrando demais, a realidade vai passar por cima dele, né? Isso aí não faz jogador, e essa criança vai sofrer muito, porque não existe ganhar no berro. Mas esse tenista que berra e que infelizmente vai ser, entre aspas, comido pela realidade, ele foi incitado a fazer isso muito pela família dele quando ele era pequeno. Então, um dos trabalhos meus que foi muito gratificante, mas muito sofrido,
muito sofrido porque se engole muito sapo, foi trabalhar com os pais na Copa Guga durante anos, né? Que eu tenho muito orgulho de ter isso no meu currículo como treinadora, de ajudar esses pais. De momento algum eu recriminava eles, mas eu tentava explicar para eles que essa comunicação fora de quadra, no momento o filho deles vai ser punido com um warning, né? Que se eles pudessem segurar as mãos, se eles pudessem fazer cara de paisagem, porque por experiência própria a gente vê tudo e não é bom. Não é bom. Gente do céu, não era bom ver meu pai fazendo cara ruim. Mas, o que eu posso fazer? Eu posso sim deixar meu depoimento. Deixar meu depoimento aqui, como ex-jogadora, agora como treinadora. Chega a incomodar muito os treinadores, sabe? Os pais opinando em treino, os pais... eu acho que tem que ter muita parceria pai e treinador. Mas o pai é pai. O pai tem que dar amor, o pai tem que cuidar. E o pai não tá lá dentro daquelas linhas para saber o que está acontecendo, né? E de uma certa maneira o treinador só quer o melhor pro filho dele. Até porque os dois caminham juntos. Se o filho triunfa, o treinador também vai se sentir melhor. Agora, se o filho de repente não triunfa, que na cabeça do pai é vencer ou perder, o treinador também não vai se sentir tão bem. Então os dois andam juntos, tá? Mas fica aí as dicas para os papais. Segurem as mãos, cara de paisagem, e se puderem não vibrar tanto, porque no futuro essa vibração exacerbada vai cobrar um preço, tá? Um beijo para vocês e muitas alegrias.